Amados do Senhor Jesus, mais uma pílula aqui para o coração de vocês. Romanos 8:28. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Amados, primeiro, amar a Deus significa estar conectado com Ele. Significa que os meus pensamentos e decisões passam exatamente pela validação do Senhor. Quando permitimos que Deus faça parte das minhas escolhas, eu estou declarando no reino espiritual que eu amo, que as minhas escolhas e decisões passam por Ele. Ele valida. E quando Deus valida as nossas decisões, pode crer, amados, tudo vai dar certo. Porque tudo coopera para o bem. Entenda, se algo está dando errado ou não está conseguindo engrenar, é porque tem um propósito. Se você está conectado com Cristo, se você tem ligação com Ele, amados, não tem como algo de ruim cooperar. Porque é princípio. É a palavra de Deus que está deixando claro que tudo na vida daqueles que optam por amar a Deus, tudo na vida dele vai dar certo. Possa ser que não esteja dando certo conforme a imaginação e pensamento dele, conforme aquilo que ele desenhou. Mas o que Deus desenhou é muito superior, é muito melhor. Então precisamos entregar o nosso coração, a nossa gratidão a Deus e permitindo que Ele que haja. Quando temos um coração grato, acreditando com fé que de fato a vontade dele é perfeita e agradável, tudo na nossa vida flui. Vamos imaginar a pessoa, por exemplo, do Judas. O Judas, um homem que andou com a verdade, escolheu a mentira. Ele andando com Jesus, o consumador, aquele que consolidou a nossa fé, aquele que é a verdade, aquele que é a vida. Judas tinha relacionamento todos os dias com Jesus. Falava com Cristo, estava ali perto dele, foi orientado por ele, ensinado por ele. Mas o coração de Judas estava distante. Por isso que ele escolheu fazer o que fez. Por isso que Satanás o escolheu para atrair Jesus. Porque o coração dele não estava conectado. Por isso, amados, precisamos entender como está o nosso relacionamento com Jesus. Para a gente não ser influenciado pelo mal. Porque só existe dois caminhos: bênção e maldição. Na nossa frente, diante de nós, está exatamente esses caminhos. A pergunta é: qual o caminho que eu vou escolher para a minha vida? Quais são os pensamentos que fazem parte da minha história? Quais são as escolhas que fazem parte da minha vida? Será que Deus pode participar dessas escolhas? Será que Ele está incluso nessas escolhas? Será que vai glorificar o nome dEle? Amados, o nosso coração é o principal órgão do corpo humano. Quando o nosso coração ele não funciona, se ele tiver com algum problema, dificilmente, ou melhor, nada no nosso corpo vai funcionar. Tanto é que ele é o primeiro órgão que é construído. Então entenda, assim é com Deus. Quando a gente não consegue se relacionar, quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, quando Ele não é a primícia da nossa vida, as coisas tendem a dar errado. Por quê? Porque a nossa matéria não suporta a pressão, que seja da sociedade, que seja do mundo, que seja do inferno em si. Não consegue. Por quê? Assim como Deus tem um propósito para o ser humano, Satanás tem o seu propósito. E o propósito dele é destruir o ser humano, desconectar o homem de Deus e afastar cada vez mais o homem de Deus. E para vencermos isso, precisamos estar conectados com a palavra de Deus. Jesus venceu Satanás com a palavra de Deus. Satanás questiona: como esse pão? E Jesus diz claramente, ou melhor, Satanás questiona, diz assim: transforma essa pedra em pão? Jesus, na hora, responde: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Entenda, é a palavra, amados. Ame a palavra, se conecte com a palavra. A palavra vai te dar resistência para você se aproximar mais de Deus, se conectar mais com Ele, viver plenitude, pleno com o Senhor. Porque a plenitude do homem só é desperta, está em nós, mas só é desperta e descoberta quando nos conectamos com o autor da vida.
Então a mensagem hoje é que possamos nos conectar com o Senhor, viver aquilo que Ele escolheu para nós, que possamos descobrir o nosso propósito em Deus, para não fazermos aquilo que o Judas fez, trair Jesus. Às vezes estamos traindo Jesus com as nossas escolhas, decisões que a gente nem imagina que está, mas por algum motivo está traindo, porque a gente não consultou a palavra. Amados, a Bíblia diz que o que leva o homem à destruição é a ignorância. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Entenda, a verdade é Jesus. Se conhecermos a verdade, estamos com Ele. O meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. O conhecimento liberta. Liberta de quê, Wilson? Da maldade, das maus intenções, das pessoas maus, das pessoas que não têm conexão com Deus, das pessoas que muitas das vezes estão do seu lado para te destruir e você não consegue ter essa percepção, porque essa percepção vem exatamente quando estamos conectados com Deus. A nossa percepção ela é aguçada. Por quê, Wilson? Porque o reino espiritual ela é real. Ele é real. E precisamos entender que assim como existe o bem, existe o mal. Existem os anjos do Senhor, que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Como também existe os anjos, os demônios, que estão a serviço do diabo para destruir a nossa vida. Então temos a grande oportunidade de nos ligarmos a Deus para afastar todo o mal da nossa vida. Afastar o mal não significa que a vida vai ser fácil. Mas entenda, vai ter muitas possibilidades para a gente. A vida ela torna muito mais leve quando o Senhor faz parte dela. Por quê? Porque vamos ter, a nossa vida espiritual será mais aguçada. A gente vai conseguir fazer leitura, vai conseguir ter essa percepção sobre o mal. Se a gente está prestes a fechar um negócio, se a gente está com a nossa espiritualidade aguçada, automaticamente a gente vai perceber que nesse negócio não vai dar certo. Não tem Deus nesse negócio. Compreende? Porque o Senhor vai à nossa frente. A Bíblia diz isso. Então, amados, que possamos ter essa direção, esse coração grato, esse coração conectado com o Senhor. Porque estamos vivendo o tempo da graça. E esse tempo é agora, é hoje. É hoje que precisamos decidir pelo Senhor. É todos os dias que precisamos decidir pelo Senhor. Porque Ele está conosco. Mas precisamos escolher Ele. Precisamos decidir pelo Senhor. Ter um coração grato. Para que possamos nos conectar com Ele e descobrir qual é o propósito que Ele tem em nossas vidas. Em Cristo Jesus.